Tá, tá todo mundo ouvindo bem? Então, pessoal, o meu nome é João Guilherme, tá? Eu sou da Smart Detail. A gente vai fazer esse ano, agora em dezembro, 10 anos em detalhamento. E o Rossoni deu essa honra da gente fazer uma palestra hoje sobre a nossa trajetória. Eu costumo falar que eu faço parte do Detailland, porque desde o primeiro Detailland, quando foi na ferrovia, quando era online e quando foi o primeiro na ferrovia antes de passar para cá, eu já fazia parte. Então eu me sinto parte do Detailland. Para mim é uma honra ter sido convidado para falar um pouco dos nossos acertos, mas principalmente dos nossos erros. Que assim, eu sempre falo para as pessoas quando elas fazem curso comigo, o ideal é pelo menos você pular os erros que eu tive. Não quer dizer que vai dar certo igual, mas os erros geralmente são iguais. Os erros geralmente são comprar muita coisa no começo. Esses são os erros que todo mundo acaba cometendo, tá? Então vamos começar. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui escutar a gente. Quem está online também, muito obrigado, tá? Uh, Aqui, a gente vai falar sobre a evolução da estética automotiva e minha jornada e lições aprendidas nesse período, tá? Aqui foi onde tudo começou, a Smart DT até hoje nesse mesmo lugar, tá? Peço desculpa para vocês porque onde eu moro é Belém, é 40 graus, a gente mudou para cá, eu falei para ela, estava completamente sem voz, até ontem à noite estava desesperado, mas aí já resolveu tudo, tá bom? Então, a Smart DT começou nesse local. No início foi uma briga, porque a garagem da nossa casa com a minha mãe para tirar aquele varal ali foi muito difícil, que ela não queria abrir mão do varal. Eu falei, não, eu preciso do espaço todo. E aquele fio lá, eu chegava, estava pendurado roupa, aí eu tirava, ela colocava. Então, isso aí para mim é bem emblemático, essa nossa briga, até eu convencer ela que o varal ele tem que ser no quintal e não na frente da casa. Então, aqui foi onde tudo começou. É um local que eu tenho um respeito gigante. É um local onde há 3 anos eu estou há praticamente 10 anos de detalhamento, mas só há 3 anos eu vivo só do detalhamento. É onde que eu sustento a minha família, a minha mãe, tudo vem do detalhamento. Então, esse espaço para mim, eu tenho 40 metros quadrados, mas esse espaço para mim é o maior espaço do mundo, tá? Que eu posso falar para vocês? Essa imagem, o piso automotivo hoje é uma realidade, está aí na feira, está em qualquer local, você pode comprar. Quando vocês olham para essa imagem, a impressão que vocês têm é como a imagem atual, por conta do piso que está há muito tempo aí. Essa imagem tem 5 anos, tá? Nesse período, eu só tinha isso de piso, não vendia no Brasil. Eu tinha um cara que ele fazia importação desse piso e ele falou, cara, eu só vendo a partir de 200 peças. Eu falei, mas se eu comprar 200 peças e eu não gostar, ninguém sabia o que que era. Então, com essas peças, eu fazia as minhas fotos. Eu pegava essas peças, colocava em uma roda, batia foto, colocava na outra, batia foto, subia o carro e batia foto só numa lateral, depois na outra. Então, vocês imaginam o trabalho que eu tinha para mostrar um trabalho premium nesse período. Então, eu fui a primeira pessoa, pelo menos no meu estado, a ter piso. Só que se eu fosse esperar para ter o meu espaço todo, ia demorar muito. Então, por isso que eu falo, use o que está ao seu alcance. O essencial é começar. Eu tinha apenas 33 peças, só 33 peças de piso, não tinha nenhuma mais. E depois eu fui comprando, hoje eu tenho piso sobrando. Mas se eu não tivesse iniciado, algumas dessas fotos me trouxeram grandes serviços. Então, eu não gostava quando as pessoas falavam, vou deixar o carro para você. Eu falei, eu mando buscar. Eu vou buscar o carro, porque eu não queria que a pessoa fosse e olhasse que não era o que ela imaginava. Então, a gente tem que ter esse meio termo. Você não começa com tudo, você começa devagar e vai trabalhando, sempre é assim. Então, às vezes você pega, faz, sei lá, eu vou falar de erros que eu acho. Você faz um empréstimo gigante, abre um negócio
muito grande e você não tem o principal ainda, que é cliente. Então, às vezes, o cliente, ele não vem até você por conta do espaço gigante. No início, ele vem porque você fez trabalho para alguém e alguém olhou e gostou e falou, ó, eu fiz na Smart DT, ou eu fiz em tal local, mas aí você começa com indicação. Eu não estou dizendo, desculpa, eu não estou falando que você não tem que fazer um super investimento e montar um negócio. Se você tem como, faça. Eu estou falando da Smart, como, por que eu não fiz. Eu não achei que valia a pena um investimento que eu não sabia quando que seria o retorno. Então, para falar em retorno para vocês, a Smart Detail ela começou a se manter depois de 5 anos e meio de funcionamento. Isso eu tinha um outro emprego e ia trabalhando. Eu trabalhava numa distribuidora de frango, eu era supervisor, e lá era indústria. Eu chegava às 6 da manhã, saía às 5, pegava os carros e ia até meia-noite. Isso todos os dias. Então, esse período aí foi praticamente 7 anos da minha vida nessa correria. Então, às vezes, quando alguém fala hoje assim, pô, João, eu quero estar onde você está, eu falei, tem que ter disposição. Um dia antes da gente vir para cá, para vir tranquilo, sem nenhum trabalho, a gente levou um trabalho até 4h30 da manhã, para conseguir finalizar, entregar no padrão, para entregar para o cliente, para poder viajar tranquilo. Então, o que eu falo para vocês quando eu toco nesse assunto? Você nunca imaginou nessa foto aqui que eu só tinha essa quantidade de piso. Você nunca vai imaginar. Então eu procurava, bem ali você vê tem uma brecha, mas eu procurava um enquadramento melhor para poder fazer. Então, trabalha com o que você tem. Tá? Não estou falando para ninguém não fazer investimento. Mas se você só tem aquilo, qual a performance melhor que eu posso tirar do que eu tenho? Se eu tenho isso, eu vou trabalhar com isso. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Eu só tinha essa quantidade de piso e conseguia fazer umas fotos muito legais só com isso. Eu não precisei comprar 200, 500 peças. Hoje eu tenho bastante, mas comecei assim. Aqui, aproveita cada chance de crescer e evoluir. Isso aí para mim é bem emblemático. Esse cliente ele é o proprietário de uma rede de distribuidora de material de construção na minha cidade. E ele me ligou e falou assim, João, deixa eu falar para você. Eu quero fazer um trabalho com você, me falaram que o seu trabalho é muito bom e eu queria fazer. Aonde que é? Dele para onde eu moro era 25 quilômetros mais ou menos. Ele falou, mas é longe. Automaticamente o meu gatilho, eu falei, mas o que é longe para você? Eu tenho plataforma, nesse período eu só tinha esse espaço, só tenho ele até hoje, eu só tinha esse piso. E eu falei para ele, o que é longe para você? Porque eu tenho plataforma, eu vou buscar na porta do seu prédio. Ele falou, sério? Eu falei, tem plataforma. Ele desligou, eu peguei o telefone e liguei para uma plataforma. Quanto que custa para ir buscar? Quanto que custa para vir deixar? Aí eu paguei. Esse trabalho, eu empatei, eu não cheguei a perder dinheiro. Paguei plataforma para ir, foi um polimento e uma higienização. Paguei plataforma para voltar. Quando voltou, ele desceu do prédio e filmou. Ele pegou o celular e falou, ó, tá vendo aí? Vocês vão deixar o carro no local. O cara vem deixar de plataforma, buscar de plataforma. Isso que é atendimento. Fui embora. No outro dia, o meu telefone lotou de ligação porque ele é muito conhecido. Então, o meu telefone lotou de gente querendo fazer serviço. Se você for pensar pequeno, você vai falar, foi um serviço de R$ 800, que eu tirei 300 só para pagar a plataforma, fora todos os meus custos. Se você tiver a cabeça pequena, você vai pensar, não vou tirar R$ 300 para fazer isso. Vai sair do meu bolso, não vai sair do teu bolso. Então, no outro dia, cara, eu tinha um agendamento assim para 30 dias de serviço. Eu falei, cara, que investimento excelente. Eu não programei. Foi uma coisa que aconteceu automática. Então, foi uma lição que eu tirei. O que é... Perdão. O que é dificuldade? Dificuldade é o que a gente coloca, não é o que o outro fala. Porque ele falou para mim, é longe. Eu falei, eu vou buscar na porta do seu prédio. É longe? Ele falou, vem. Eu falei, vem, eu tenho plataforma.
não tenho plataforma, até hoje não tenho. Mas a atitude fez com que ele criasse uma confiança. Eu fui buscar de plataforma, deixar de plataforma e, cara, peguei um agendamento assim, de 30 dias para essa atitude. Então, não tenham medo de ousar, mesmo não ter, eu não tinha nada. Foi uma ousadia. E ela deu certo. E se não desse certo, no mínimo eu empatei. Quando eu fiz as contas, eu tinha empatado. Eu não ganhei nada, mas não perdi nada. E no outro dia veio a recompensa. Então, esse tipo de atitude poucas pessoas têm. Às vezes a gente se coloca num local pequeno e não é o nosso lugar. Eu nunca me coloquei como pequeno, nem quando eu comecei. Para minha felicidade, o lojista primeiro que me atendeu está ali atrás, ele é da minha cidade. Minha primeira compra nele foi uma cera, uma microfibra e um pincel. Foi R$ 120. E eu tenho muita alegria em falar que eu já fiz compra com ele de R$ 40.000. Mas a minha compra foi R$ 120. Então, e até hoje eu compro as coisas com ele. Vejam quem é teu parceiro de verdade, né? Isso é bem legal. Às vezes o cliente ele chega com a gente e fica, pô, baixo preço, baixo preço, baixo preço, e a gente fica super chateado. Mas quando a gente vai no lojista e pede para ele, pô, baixo preço, a gente está fazendo o que o cliente faz para a gente. Isso não é legal, tá? Você vai fazer uma compra grande, vai pedir um desconto, ok. Mas às vezes a gente quer sacrificar o cara que é o nosso parceiro, que é o fornecedor. Eu não vendo produto, posso falar isso de coração limpo. A gente quer sacrificar o cara que é parceiro, que é nosso fornecedor, mas não gosta quando o cliente pede R$ 10 de desconto numa lavagem. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Então, e uma coisa bem legal, eu comprei 40.000 e fui muito bem atendido. Eu comprei R$ 120 e fui muito bem atendido. Então você vê que isso é uma parceria. Não é quando você vai fazer uma compra grande. O cara está ali do seu lado na sua caminhada, tá? Então, isso aqui, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando de ousadia. Se vocês pararem para pensar o que eu tinha e o que eu fiz, foi uma ousadia muito grande. Eu acho que deve ter estética muito grande hoje que não tem essa coragem às vezes. Ela falou, não, cara, você tem que deixar o carro aqui. Ela faz um cálculo, racha metade, você paga metade. Então, essa foi uma lição, quando eu falo das minhas lições ali, foi uma lição que eu tirei, tá? De quando você ousa, no mínimo você empata. Você nunca perde. Pode ter certeza. Você nunca vai perder. Nunca tenha medo, tá? Esses papéis que foram entregues para vocês, na hora que vocês quiserem, pode fazer uma pergunta. Se você achar que o tema, você quer fazer uma pergunta, eu paro e respondo a pergunta, tá bom? Até aqui, tá tudo bem para vocês? Tá ok? Até aqui? Aqui. Isso aqui é de uma Land Rover, tá? Estava muito tempo parada e ela tem um grude, a gente chama, em cima das letras, tá? E aí eu fui pesquisar como remover esse grude sem tirar a serigrafia. Porque o maior problema aí, se eu pegar um diesel, ele vai arrancar o grude, mas ele também vai tirar a serigrafia. E eu fui estudar produto até achar o produto correto. Não vou falar o produto que eu utilizei, porque não é uma palestra sobre marca, nem sobre produto, mas se você procurar, não existe produto bom e produto ruim. Existe um produto para aquela situação, tá? Então, o que eu falo para vocês? Procurem produtos que tenham a ver com o que você está trabalhando. Não tenham 10 produtos que fazem a mesma coisa, isso perde muito dinheiro com isso. Tá? Eu gosto de uma PC, legal. Lançou um outro, vou comprar. Lançou um outro, vou comprar. Quando você vê, você tem 10 APC. São iguais, podem não ser iguais, um pode ser melhor que o outro. Mas usa um primeiro. Você não gostou? Vende. Eu fazia assim, quando eu não gostava do produto, eu colocava para vender pela metade do preço, melhor do que ele ficar parado. Parado é dinheiro parado. Então não compre várias marcas que fazem a mesma coisa. Vários produtos que fazem a mesma coisa. Tenho essa percepção. Aqui, o que eu posso falar para vocês? Ele passou por várias pessoas, ninguém estava garantindo que retiraria o grude sem retirar a serigrafia. Aí o que a gente fez? Pesquisei em produto, comecei a fazer um teste em um. Eu falei, se sair a serigrafia, ele falou, me responsabilizo. Eu falei, não, fica tranquilo. Tirei o primeiro. Só que assim, ele tinha uma diluição de 1:10 para remover. Tá? Eu fiz uma diluição de 1:100.
Em vez de eu tentar resolver de uma única vez, eu fui fazendo várias vezes com uma diluição menor, até chegar no resultado que eu queria. E assim, o que que poderia acontecer? 1 para 10. Eu ia remover e poderia ser remover um pouco da serigrafia. Se vocês olharem, a serigrafia está intacta. Só que eu trabalhei 10 vezes mais nesses botões. Mas era uma coisa pessoal. Eu queria remover sem sair nada da serigrafia. Então é um trabalho que faz muito tempo que eu fiz, mas até hoje, quando eu olho, eu ainda me surpreendo. Porque o maior problema aqui é você conseguir remover. Aquela imagem não está legal, mas essa daqui, você consegue ver bem legal. Então, hoje tem muitos produtos que fazem essa limpeza sem remover serigrafia, mas 5, 6 anos atrás, quando eu fiz, eram poucos produtos que faziam isso. Os produtos eram muito agressivos. E até quando você abre, você sente que é forte. Então, o que eu falo para vocês aqui desse trabalho é: estudem muita química quando vocês forem fazer trabalho. Bastante química. Isso vai ajudar muito vocês a não ter um prejuízo. Então, eu estudo muito química de produtos para poder entender o que eu vou fazer. Ok? Até aqui, tudo bem para vocês? Aqui. Ah, aqui foram os dois melhores dias da minha vida até hoje, tá? Ah, quando o Rossoni começou a me seguir, que é um cara que eu tenho como ídolo, hoje a gente tem uma amizade gigante, mas no dia que ele começou a seguir para mim foi um dia muito especial, que eu vi que um cara que você tem como ídolo segue o seu trabalho. Não sei se alguém já ouviu falar no Mike Phillips aqui, tá? Esse cara praticamente ele é o papa do detalhamento no mundo, ele é dono da AutoGeek. A AutoGeek vocês já ouviram falar, né? A AutoGeek é a maior loja de detalhamento que existe no mundo. Embarcação entra na loja para ser feita. Então, assim, é uma loja gigante nos Estados Unidos. É um cara que eu leio muitos fóruns dele, muito do meu segmento, da minha mentoria vem das coisas que eu leio dele. Eu não sei nada de inglês, nada. Mas eu pego, jogo no tradutor e leio tudo que ele fala. E a gente tem um pensamento bem parecido. Antes de eu ler, algumas coisas batem com o pensamento. Então, assim, no dia que eu acordei, que ele estava me seguindo, cara, eu fiquei igual uma criança. Eu vou fazer 50 anos, mas eu desligava o meu telefone, eu ligava, falava, não é possível. Não é possível, o cara não segue ninguém, não é possível. Aí eu não me contive e fiz o seguinte: peguei o tradutor, escrevi que eu era um fã muito agradecido por tudo que ele falava nos fóruns, por tudo, mas eu queria entender por que você me seguiu. E ele me respondeu. Ele falou: pela sua organização. Ele falou: cara, você tem uma organização que dificilmente você vê nas coisas. Então, é essa visão que eu quero que o cliente chegue no meu espaço e fale: cara, eu quero deixar o meu carro aqui. Ele falou: cara, você tem uma escova que todas as suas fotos, essa escova está no mesmo lugar. Então, todas as minhas, meu painel onde eu deixo as coisas, cada um tem um lugar. E não tem ele desenhado. Ele fica lá e eu sei que o lugar dele é ali. Eu termino de trabalhar, ele vai para esse local. Então, o que eu falo para vocês? Organização é visto por qualquer pessoa. Quantas vezes você não chegou num local, estava desorganizado, talvez o serviço seja muito bom, mas pela aparência você fala, não vou deixar aqui, seja carro, seja o que for. Se você chega no pet para deixar o seu pet, você vê tudo desorganizado, sujo, você não vai deixar. Você vai lá e falar, não, não quero que meu pet fique aqui. É a mesma coisa. O dono de carro, a gente não é shopping, né? A gente é uma estética e o cliente sai de casa para ir porque ele quer fazer um serviço. Se ele chega lá e o teu espaço está extremamente sujo, extremamente desarrumado, ele fala, não vai cuidar do meu carro bem. Então, atentem muito para isso. Se você não tem esse olhar, pede para alguém que está chegando, seja seu amigo, o que você acha que está ruim aqui? Então, eu sempre faço isso quando eu vou em algum grupo de amigo meu. Eu falo, cara, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal. Eu sempre falo, é uma opinião, mas eu falo que é a opinião da maioria dos clientes. Quando você vê um negócio extremamente organizado, isso te passa uma confiança muito grande. Tá ok? Então aqui eu sigo pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Eu sigo as pessoas
que vão me trazer algo de volta. Então, quando eu olho alguém que gosta de confusão na internet, ou xingo o outro, eu não tenho muito tempo, né? Eu faço meus trabalhos junto com a pessoa que me ajuda, a gente faz nosso trabalho junto. Então, eu quero que apareça no Instagram para mim, que eu só tenho Instagram, algo que vai somar para o meu negócio. E aí, tudo bom? Tranquilo? Então, assim, eu quero eu quero seguir e vai aparecer para mim, cara, coisa que vai somar. Ah, eu vou só seguir o Rossoni, o Mike Phillips? Não. Mas escolham as pessoas que vocês vão seguir, tá? São pessoas que eu segui há muito tempo e quando passaram a me seguir, para mim, cara, foi um dia muito especial. Mas muito especial mesmo, que você vê que o seu ídolo está olhando o seu trabalho. Porque curtir, eles curtiam há um bom tempo. Quando passou a seguir, para mim, foi bem especial, porque eu sabia que cada trabalho que eu fizesse ia aparecer para eles. E isso aí gera uma responsabilidade muito maior. Então, como eu falei para vocês, eu venho para o Detailand desde o 1. E estar aqui hoje falando, para mim, nenhum dinheiro paga isso, vocês podem ter certeza. Tá? Aqui, procura leitura, estou falando da parte profissional e de detalhamento, tá? Procura leitura que tem a ver com o negócio. Esse livro, O Método Mercedes de Encantar, de entregar o melhor, me ajudou muito na excelência que eu tenho hoje. Esses livros são muito bons. Para te ajudar no atendimento, oferecer, ousar. Antes de eu ler esse livro, eu tinha feito aquilo, e quando eu li, melhorou ainda. Então, o método deles, cara, é um dos melhores métodos que tem para você encantar o teu cliente, tá? E o outro é para as vezes que você tufa o peito demais. Isso é ruim e isso acontece com qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Eu tive uma situação, acho que 2 semanas atrás, que um cliente me ligou e falou: João, estou em São Paulo, o carro da minha esposa está no prédio e foi o pneu. Eu trabalho como personal car também. Quando o cliente bate o carro, eu vou lá, levo para a oficina, faço tudo que o cliente precisa. Que eu não tenho dinheiro e tenho tempo. E o cliente não tem tempo e tem dinheiro. Então, aí é uma relação muito boa. E eu estava lá trocando, eu não troco o pneu do meu carro, eu ligo para o seguro para trocar. Só que nesse momento eu sou o cliente. Nesse momento, não, ele era o cliente. Fui lá, troquei o pneu, tirei o carro, levei na borracharia, pedi para ajeitar o pneu do carro, colocar de volta, pegar o step e colocar onde que era. Voltei e entreguei o carro no prédio. Nesse momento, um amigo meu me ligou. Ele falou assim: Mesmo, João, o movimento está ruim. Eu falei: Não tá. Ele falou: Tá. Eu falei: Cara, para mim não está faltando cliente. Ele falou: Cara, não entra ninguém. Onde que você está? Ele falou: Estou em casa. Eu falei: Onde que eu estou? Trocando um pneu. Então, assim, quando que eu falo do ego? No final do ano passado, eu fiz uma McLaren que era única no Brasil. Única. Ela era uma edição de 60 anos, só 60 unidades. As mais raras é a primeira, quando é série limitada, e a última. Essas são as mais raras. Era um de 60. Era um carro único. Por que que eu estou falando do Eco? Eu fiz um carro único no Brasil e fui trocar um pneu de uma SW4. Não é favor, você está prestando um serviço. Só que acontece, às vezes você faz uma McLaren, faz uma Ferrari, faz um carro melhor e acha que você não pode mais, porque ali não é trocar um pneu, ali você está oferecendo um serviço. Se você troca um pneu para um cliente, jamais, jamais, ou um pneu ou uma coisa que para a gente pode ser simples, jamais, quando tiver um trabalho grande, ele vai chamar outra pessoa. Mas eu garanto uma coisa para você. Se eu tivesse falado para ele, e ele nem pediu para eu fazer, ele falou: consegue alguém para fazer. Se você falar não para o teu cliente, de repente ele está num momento de estresse, a esposa ligou, fez confusão, você fala não, você é mais uma negativa, vai gravar para ele a tua última ação. Não importa o que você fez de bom, mas a tua última ação foi uma negativa. Se eu não quero trocar, eu vou passar numa borracharia,
coloco o borracheiro no meu carro, levo para ele trocar, ele troca e eu volto, devolvo o carro. Resolvi o problema do cliente. Então, quando eu falo de ego, é isso. Eu gosto muito desse livro. Quando eu falo de ego, é isso. Eu posso fazer um carro exclusivo, posso trocar um pneu, não vou morrer por isso. Então, tenham muito cuidado quando vocês falarem não para o cliente, tentem entender a situação que está acontecendo. Não é que você vai fazer tudo, João, vou fazer tudo? Não, lógico que não, tá? Desculpa. Mas a situação, ela pode te gerar um desgaste com o teu cliente que é, não volta. Eu escuto muito, eu presto serviço numa loja na minha cidade, e eu escuto muito cliente A falar, fulano não quis fazer para mim, tá tudo bem, não piso mais lá. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Então, tenham essa atitude não de dizer sim para tudo, mas escolher a hora de dizer não. É bem importante. Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo até agora? Hoje, essa é a Smart DT. Essa foto é a foto mais atual que eu tenho. Aquele painel ali é o que o Mike Phillips se referiu. Ele falou sobre uma escova que fica ali pendurada. Então, até um pouco antes de vir para cá, eu sempre paro e olho meu espaço. Aqueles prendedores de luva lá, que é de tapete, mas eu uso para prender as luvas, devido ao desgaste, estava amarelado. Eu troquei todos 4. Estavam funcionando, estavam bem, mas já estava amarelado. Não fazia parte de tudo que foi investido na qualidade. Então, ele bom, eu removi, porque a cor já estava ruim, estava parecendo uma coisa que estava ali há anos, e eu fui, removi e fiz a troca. Isso não é vaidade. Isso é tentar deixar o seu espaço sempre no padrão. Então, quando a pessoa chega e olha o espaço, você imagina, só voltar aqui para vocês. Talvez você não deixasse seu carro nesse espaço. Hoje, você ia chegar, não ia deixar. E nem ia fazer nenhum curso comigo nesse espaço. Mas quando você olha para cá, é completamente diferente. Eu deixo o carro, eu faço o curso, até porque as pessoas, aqui tem algumas pessoas que já fizeram o curso comigo, o curso que eu faço como uma forma de agradecimento. Se você entrar no meu Instagram, lá tem um vídeo meu institucional que eu falo sobre o curso. O curso é uma forma de colocar profissionais no mercado para elevar o nível dos profissionais. Eu poderia fazer um curso com 10 pessoas, com 5 pessoas. Eu faço curso individual. A pessoa vai e eu me dedico àquela pessoa. O que ela está precisando? Não é algo para você ganhar dinheiro, porque senão eu colocaria 10 pessoas. E não tem nenhum problema quem faz curso com 10 pessoas, mas não é a minha opção. A minha opção é tentar formar um profissional que lá na frente olhe e fale, cara, valeu a pena. Entendeu? Então, assim, você vai acertar em todos os alunos? Não. Tem aluno que você não vai acertar. Tem gente que a gente ajuda de longe. O pessoal da Resiliência que está ali atrás é um pessoal que a gente conheceu no primeiro Detailand, criou uma amizade muito grande e até hoje ele recorre a gente tenta. Eu falo para ele, eu não vou acertar em tudo. Se você me falar a situação, eu vou te mostrar o que eu faria se eu estivesse aí. E geralmente dá certo. Então, o que eu falo para vocês, às vezes a gente tem a cabeça fechada e fala, pô, cara, eu não vou ajudar. Não vou ajudar porque senão ele vai roubar meu cliente. Seu cliente só sai de você por culpa sua. Ele não sai porque o cara fez mais barato. Se o outro fez mais barato, ele não foi pelo trabalho, ele foi pelo preço. Né? Assim como se alguém fizer mais barato, ele também vai sair dessa outra pessoa. Então, quando você vê um cliente seu em outro local, você tem que se perguntar: o que eu fiz de errado para esse cliente ir para lá? Um cliente que vivia chorando o preço e foi para ele lá porque ele fez mais barato. Não é cliente, ele está cliente, é completamente diferente. Você tem pessoas que são cliente
e você tem pessoas que estão cliente, é diferente. É o cara que está por algum motivo, né? Às vezes esse motivo pode ser financeiro. Ele só quer ir para outro cara porque é mais barato. O meu serviço é ruim, legal, que bom. Porque quando você menos imaginar, ele volta. E ele não sai mais. Isso já aconteceu comigo. Cara, seu preço é alto. Eu falei, cara, meu preço não é alto. É proporcional a tudo que eu já investi em conhecimento, em equipamento, em material, cara. O que tem de melhor no mercado eu compro para o meu espaço. Então, assim, eu não tenho como. Se você fizer conta comigo, não tem como. E eu falo uma coisa para você: quem gosta de um serviço bom e ele está com você, você faz um excelente serviço e ele vai para um local, você sabe que o serviço é mais ou menos, não te preocupa, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não sai mais. E isso é bom para a gente. E o cara fala, pô, hoje eu entendo por que, que ele me cobra isso. Então, entenda isso aqui como isso aqui cara, é um filho. A Smart DTI para mim, ela é um filho. Eu só tenho uma filha e um filho. Eu tenho um maior carinho, um amor por esse espaço, é o que sustenta a minha família, tenho um respeito muito grande. Então, até hoje, eu presto serviço em alguns locais, tá? Em alguns locais eu presto serviço, em alguns locais a gente faz mentoria, em alguns locais a gente dá curso, mas essa é a nossa casa, esse é o nosso espaço. Eu só atendo um carro por vez. Uma vez o cliente foi lá e falou assim, João, vou deixar meu carro aqui. Eu falei, não, eu agendei com o senhor amanhã, não tem como botar um carro na rua, não posso deixar o carro na rua. Meu espaço é para 2 carros, mas para estacionar, para trabalhar só dá um. Não tenho como. Eu senti que ele foi embora chateado. Só que eu não agendei naquele dia. Tinha agendado no outro dia, que era quando que eu ia entregar. Onde o carro dele estava estacionado, o meu estava estacionado. Meu sobrinho chegou e raspou no para-choque. Fiz uma filmagem para ele. Falei, ó, eu entendi que o senhor foi um pouco chateado, ele entendo, mas ó, o meu carro estava no lugar do seu, uma pessoa passou aqui e raspou no meu para-choque. Como que eu ia mandar esse vídeo para o senhor se fosse seu carro? Ele falou, João, você está certo, desculpa, eu realmente saí chateado, eu não ia levar o carro aí amanhã, mas eu vou levar e te peço desculpa. Então, tem situações, de repente alguma coisa me falou para eu não aceitar porque ia acontecer isso. E aconteceu no meu carro, para mim está tudo bem, não pode acontecer no carro do cliente. Então, eu falo para vocês assim, atentem mais para o sexto sentido de vocês. Tem cliente que pisa no teu espaço que você fala, cara, eu não queria atender. Não queria atender. Então, atentem mais para isso. Aí, João, eu vou dispensar um trabalho, talvez você esteja dispensando um problema e não um trabalho. Então, tem cara que você bate assim, já, eu vou fazer 10 anos, mas só aconteceu isso comigo uma vez. E assim, eu coloquei um valor para o cara falar que não ia fazer, o cara falou, eu vou fazer. Estão falando que isso é muito bom, bora ver se é muito bom. Para mim é tranquilo, o que eu não faço é o impossível. Eu falei, tem uma marca no meu painel de plástico, você tira? Eu falei, ninguém tira. É plástico, amassou, não tem como tirar. Você não tira? Eu falei, não. Tem arranhão que chega para mim que não sai no polimento, pela expertise, eu sei que não sai no polimento. O cara levou e falou, você consegue tirar? Eu falei, esse arranhão não sai no polimento. Ele falou, olha, o cara falou para mim que tira. Eu falei, então assim, se ele tirar, eu fico até feliz, porque eu posso estar errado, mas eu acho que não sai no polimento. Com meia hora ele mandou uma foto, a peça, a gente chama chinado lá. Eu não sei como que vocês chamam aqui. Saiu verniz, saiu tinta, saiu tudo. A gente chama lá chinado, chinou a peça. Ele mandou uma foto, ó, vou ter que pintar, você estava certo. Mas eu sabia que não ia sair com polimento. E eu falei para ele, você acha que eu não quero ganhar dinheiro? Eu quero, mas aí só pintura. Não vou pintar meu carro. E o cara falou, tira. Eu falei, eu fico até feliz que alguém consegue resolver, eu não vou conseguir resolver tudo. Eu tenho essa foto guardada, ele mandou para mim. Eu vou ter que pintar. Eu já queria pintar mesmo, não queria pintar. Ninguém quer pintar seu carro. Só que às vezes o outro profissional fala assim, ó, o cara disse que não consegue tirar, o cara falou, eu consigo, ele nem sabe o que é. Ele não tem técnica nem conhecimento para saber o que é. Então assim, eu nunca prometo 100% de um carro todo arranhado. Eu sempre falo que eu vou dar o meu máximo, mas eu tenho meu limite. Então, às vezes que chegou no meu limite visual
e eu ultrapassei esse meu limite, me dei mal. Foram só 2 vezes até hoje. Mas sabe quando você chega e fala, não dá mais, cara? Aí o capetinha, claro que dá, continua. Continua que vai dar certo. Perdi 2 peças. Em 2 carros diferentes, perdi uma peça num carro, outra no outro. E a pior coisa para mim é ligar para o cliente e falar que eu vou ter que pintar o carro dele. Foram os 2 piores dias da minha vida até hoje. Isso faz muito tempo. Faz uns 7 anos, graças a Deus, que tudo dá certo. Porque eu tenho o meu limite. Se ele levar o toque para outra pessoa e outra pessoa resolver, tá tranquilo, eu não vou ficar triste. Eu respeito o meu limite. Então, é o que eu falo para vocês. Isso aqui, além de dinheiro, tem muito dinheiro investido aqui, ele tem um cuidado em cada coisa. Ele tem um cuidado de chamar pessoas para olhar e falar, cara, que tal, tá bom? A opinião das outras pessoas também interessam para mim. Então, como o seu espaço é hoje, vê o que você pode melhorar gradativamente. Lembra que eu falei? Não vai fazer 50 mil de empréstimo, do jeito que está os juros hoje, para pagar 300 mil reais, para ganhar 100, a conta não fecha. A gente precisa pagar a conta. Tá ok? Aqui é praticamente a minha trajetória de detalhamento, tá? Em 2019, o pessoal da Rupes, eles vieram da Itália para fazer um curso em São Paulo, tá? Esse cara em pé aqui ao meu lado de calça caqui, esqueci o nome dele agora, perdão. Ele é o cara na Itália que treina os treinadores para irem para fora da Itália dar treinamento. A pessoa que vinha dar esse treinamento no Brasil adoeceu e eu tive muita sorte que veio ele. Então, foi um cara que me explicou o que era boina, o que era célula, o que era tudo. O que aconteceu aqui? Do ego. Cara, 2019, eu me achava o melhor cara do mundo no detalhamento. Eu falei, mas eu vou fazer esse curso. Eu estava sem dinheiro, falei com o cliente, se você pagar o curso, eu te faço o trabalho. E aí ele pegou, entrou no site, pagou o curso parcelado. E eu falei com outro cliente meu, se você pagar o curso, a passagem, eu faço o trabalho para você. Ele comprou a passagem parcelada e eu vim para São Paulo fazer esse curso em 2019. Cara, eu vim com o peito tufado. Eu falei, cara, não sei o que eu estou indo fazendo esse curso, sou muito bom. O que eu vou fazer lá? Chegou lá, foi o primeiro curso da minha vida, que ele mudou a minha vida completamente. Então, eu falo para vocês, não perde a oportunidade de fazer um curso. E eu não tinha dinheiro para vir, não tinha dinheiro para o curso, mas eu dei um jeito, negociei. O curso começava 8 e terminava 6. E a minha passagem para voltar era 6 da manhã do outro dia. Terminou 6 da tarde, todo mundo falou, cara, a gente vai para Reparo, você quer ir? Eu falei, não, vai ter um negócio no hotel que eu tô, não vou poder ir. Eu não tinha nem hotel. Eu só tinha o dinheiro do Uber para ir, dinheiro do táxi para ir, táxi para voltar. Voltei, fiquei sentado e dormi lá no banco do aeroporto. Cara, mas eu dormi triste, porque eu vi que tudo que eu fazia era errado. Só para vocês terem uma ideia, eu me achava muito bom, porque eu lavava o carro e eu passava 2 ceras no carro. Só por isso eu me achava um cara muito bom. Para todo mundo passar, eu passo 2 ceras. Só que eu passava uma de carnaúba, que é de proteção, e depois passava uma cleaner que removia de carnaúba. Ou seja, eu não fazia nada. Eu passava uma de carnaúba que protegia e uma de limpeza que removia de carnaúba. E eu entregava o carro do cliente do jeito que veio, sem nada. E eu me achava muito bom. Então, por isso que eu falei do ego. Nesse momento, eu voltei para Belém. Falei, cara, quantas pessoas me pagaram? E eu já cobrava 800 reais para fazer. E era muito dinheiro para esse tempo. Falei, cara, quantas pessoas já me pagaram e eu fiz uma cagada no carro? Eu falei, não, mas isso nunca mais vai acontecer. Algumas pessoas eu chamei, refiz trabalho, eu tinha comprado uma máquina da Rupes, mas eu falei, eu não vou usar antes de fazer um treinamento e saber como que funciona. Sistema Bigfoot hoje para polimento, para mim, é um dos melhores sistemas que tem no mundo. Hoje, para mim, para o João, tá? Não estou falando que tem que ser para todo mundo. Para o João, não tem sistema de polimento melhor do que Bigfoot.
ele é muito, muito superior. Então, voltei, comecei a trabalhar com o sistema Big Food, com os produtos do Hope, e me dei muito bem por muito tempo e até hoje eu utilizo. Então, o que eu falo para vocês é, façam investimento em conhecimento. Não adianta você comprar as melhores coisas que tem no mercado e não saber usar. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu comprar tudo que tem de melhor, as melhores marcas que existem hoje no mercado. Mas eu não sei usar, eu acho que sei. Porque é tipo habilitação. Às vezes eu tenho umas pessoas que falam para mim, eu sei dirigir. Você tem habilitação? Não, você não sabe dirigir. Não, mas eu dirijo desde 13 anos. Piorou. Até hoje você teve sorte. Você não sabe dirigir. Então as pessoas, ou você vai e se qualifica, ou você vai estar aí como a maioria. A maioria, as coisas não certo por sorte. Porque deu certo. Mas uma hora pode dar errado. E na hora que dá errado, é que a técnica que você investiu em conhecimento, você vai saber desfazer o que você fez de errado. Então, às vezes dá errado e o cara se desespera, não sabe o que fazer. Então, cara, dinheiro que você tiver, separa. O meu dinheiro, ele é separado. Um exemplo, entrou 3.000 reais no serviço. 1.000 reais eu reponho os produtos, 1.000 reais é do João e 1.000 reais é para eu reinvestir no meu negócio, seja em conhecimento e equipamento. Quando você raspa esse dinheiro, eu ia estar naquela primeira foto ainda. Eu não ia mostrar aquela foto anterior para vocês. Eu ia estar lá naquela foto. Porque toda vez que você vai comprar um revestimento cerâmico que não é barato, você fala, pô, cara, eu que estou pagando. Não é você que está pagando. Você só paga uma vez. Quando você compra o primeiro. Daí para frente, é só reinvestimento. A única vez que você... Ou o seu negócio está errado, cara. A única vez que você vai tirar dinheiro do bolso é quando você compra a primeira vez. Você vai comprar um revestimento a primeira vez, vai fazer o carro. Na próxima vez, esse dinheiro você já tem. Se você gastou, é um erro seu, mas o dinheiro já está com você do produto, que o cliente pagou por ele também. Você não precisa comprar de novo. Você vai comprar com o dinheiro que o cliente pagou. Então, isso é uma conta para mim muito simples. Eu divido dessa forma. 3. Uma é para repor. Uma é minha, eu gasto o que eu quiser. E uma é para reinvestir no negócio. Se você não reinvestir no seu negócio, daqui a 10 anos você vai estar no mesmo lugar. Pode ter certeza disso. Aqui, foi o segundo curso que a Rubens veio de fora do Brasil. Perdoe. Foi em novembro de 23. Desculpa. O que eu posso falar de você? Para vocês, isso aí. Foi bem legal. Em 2023, alguns amigos falaram para mim, você vai para o curso da Rubens? Eu falei, vou. De novo, cara? O que você vai aprender de novo? Eu falei, vou aprender. De 19 para 23 é muito tempo, tem muita coisa nova. Não, você fica jogando dinheiro fora. Eu falei, cara, não abro mão de aprender. Isso eu sempre falo para quem faz curso comigo. Vocês só vão conseguir me ultrapassar em conhecimento quando eu morrer, porque o curso que tenho eu faço. Eu faço questão de fazer esse investimento. O que aconteceu? Quando eu chego no curso, quem era um dos alunos? O Rossoni. Você imagina, eu não tinha nada para aprender e o Rossoni estava sentado como aluno. Então, eu falei para o cara, eu bati uma foto com o Rossoni e mandei para ele. Falei, cara, quase não tem nada para aprender. O Rossoni está aqui para aprender. Você imagina, quem sou eu? Então, esses pensamentos de eu sei tudo é que levam a gente para o buraco. Então, assim, posso falar para vocês que quando eu fui para o curso, eu fui com o pensamento assim, cara, se melhorar 10% que eu conheço, já está ótimo. Melhorou uns 30% o meu conhecimento. Algumas coisas que ele mostrou diminuiu o meu processo em 2 horas. Se eu for somar isso no mês, eu praticamente faço mais um carro. Entrou mais dinheiro no meu bolso e o meu conhecimento aumentou. Então, esses cursos eu não abro mão, ele seja o preço que for, eu parcelo do meu jeito, mas eu não abro mão de fazer, tá? Então, o que eu posso falar para vocês é, cara, se você tem o seu espaço, você tem tudo que você precisa hoje, investe em conhecimento. Assim, procura pessoas sérias, porque quando você quer fazer um curso com alguém, você quer alguém que está aqui, não alguém que está aqui do seu lado.
você procura alguém que está aqui, que ele tem alguma coisa a te ensinar. Eu não estou falando que tem que ter um tempão, porque às vezes tem cara que tem 1 ano de detalhamento e está muito bem, né? E às vezes tem cara que tem 20 anos de detalhamento e está no mesmo lugar, como a gente fala, tá? Em 2023, eu moro em Belém, tá? Em 2023, a gente foi o aplicador número 1 no Brasil. A gente concorreu com o Brasil todo. Então, eu consegui ser o cara que mais fez revestimento cerâmico. E a gente ganhou essa premiação em 2024. O que eu posso falar para vocês? Eu fiquei muito feliz, mas eu não trabalhei para ser o número 1. Eu só trabalhei. Cliente, correndo atrás de cliente, fazendo revestimento, eu só trabalhei. Ser o número 1 foi uma consequência. E para minha alegria, quando eu levantei da mesa, estava com a minha esposa, levantei da mesa, o Rossoni estava do lado. Ele falou, quando soube que era você, eu vim para cá, para o lado, que eu queria ser o primeiro a te dar um abraço. Então, qual a lição que a gente tira disso? Eu não fiquei empurrando o serviço para ser o número 1. Eu trabalhei, não para ser o número 1, eu só trabalhei. Só que na somatória desse trabalho, eu não trabalhei mais do que ninguém. As Master DT trabalhou e acabou sendo o número 1. Foi uma consequência de trabalho, não uma consequência de uma competição. Eu nunca gostei de competição. Então, assim, falar, cara, não, eu fui melhor que tal local, tal local. Não, eu fui número 1 momentaneamente. Foi isso. Isso é momentâneo. Essas premiações, elas são de momento. Deu tudo certo no ano para acabar sendo o número 1. Para mim foi uma surpresa, que eles só falaram no local, mas eu falei, cara, não tem a mínima condição. O pessoal passava e falava, você vai ser o número 1. Eu falei, não tem como, estou no fim do mundo. Não tem como. E acabou acontecendo. Para a gente, eu não vou falar de vaidade, eu vou falar de satisfação. Satisfação profissional é muito grande. Porque assim, você fica feliz, é um momento muito especial. Minha esposa aqui, cara, foi a pessoa que mais me ajudou nessa jornada lá, mais me entendeu, porque até 7 anos, com 7 anos de detalhamento, o único tempo que eu tinha para minha família era de meia-noite até dormir, e até os domingos eu trabalhava, porque eu precisava entregar os carros. Eu tenho tempo para minha família há 2 anos e 8 meses. Antes eu não tinha tempo. Então eu estou há 14 anos com a minha esposa. Nesse período todinho, graças a Deus, ela entendeu e me apoiou. Porque eu não tinha tempo nem para ela, nem para minha filha. Hoje eu tenho tempo para minha família, porque eu decidi largar tudo e ficar só com detalhamento, porque eu entendi que eu conseguia manter a minha família só com detalhamento. E eu posso falar para vocês, de quando eu saí da empresa que eu trabalhava até hoje, o mínimo que eu fiz foi o salário e meio que eu ganhava lá. Hoje tendo tempo para minha família e tendo tudo. Quando você trabalha sério, sério que eu falo, é olhar para o negócio, olhar que aquilo sustenta várias pessoas, ter responsabilidade. Então, às vezes até o pessoal fala, cara, você está bem? Eu falo, eu estou. Você está quase preocupado. Eu falei, cara, sou responsável por várias pessoas. Então, eu tenho que estar preocupado às vezes. Quando não tem trabalho, eu fico preocupado. Quando tem muito, eu fico preocupado em entregar bem feito. Então, isso é uma constante, é olhar o negócio como sério. Antes da gente vir para cá, acho que eu já falei isso, a gente ficou até 4h30 da manhã para entregar um carro. Por quê? Eu queria vir tranquilo. Eu olhei de manhã, o carro está ok, vamos entregar e aí vamos viajar à noite, tudo bem. A gente descansou durante o dia inteiro para poder viajar para cá, tá? Ali, eu uso CarPro há 5 anos, uma marca que eu gosto muito. Ah, quase todos os produtos são neutro, isso faz diferença, principalmente uma pessoa da minha idade. Isso te dá uma saúde para trabalhar. Quando eu falo para vocês assim, eu utilizo. Desde março eu sou técnico deles, mas sempre falei muito bem, não da marca, mas como ela é fabricada, com produtos naturais. Eu consigo tirar o pinche de um carro sem remover revestimento. Então, assim, eu não estou falando de marca aqui, tá? Eu estou falando de coisas que têm a ver com saúde. Eu procurei uma marca que trabalhasse com produtos neutros que conseguiriam atender muito bem o que eu precisava. Os compostos são base d'água, o revestimento cerâmico para couro é base d'água. Então, são produtos que eu sei que eu tenho certeza, pela química que eu estudei, que não vão afetar a minha saúde. Porque uma coisa é você usar um produto forte hoje,
Uma coisa é você, durante anos, usar um produto forte, uma hora vai ter uma consequência. Então, o que eu falo para vocês é, esqueçam marca, estudem a química da marca que vocês querem trabalhar. O quanto que isso pode te afetar na tua saúde, porque dinheiro não compra saúde, pode ter certeza disso. Você trabalhar com produtos que te ajudem, trabalhem junto com você, para você ter saúde por muito tempo, isso faz toda a diferença. E quando o pessoal fala para mim, cara, as coisas que você usa são caras, eu falei, cara, é saúde. É muito mais caro, tá? E técnico da Rubens também, em março, a gente teve 2 dias lá. Eu também sou técnico da Rubens. E para mim é uma honra, porque é uma marca que eu, cara, desde, só vocês terem uma ideia, desde 19 eu trabalho com eles. Então eu tenho muito conhecimento sobre a marca. E quando me escolheram, para mim foi uma honra, porque eu não consigo vender o que eu não acredito. Eu não consigo usar em coisas que eu não acredito. Eu só consigo utilizar coisas que eu acredito. Eu não estou falando que produto A, B, C, D não presta, não é isso. É porque eu só consigo usar algo que seja parceria. Parceria, quando eu falo, é com a minha saúde, com o meu trabalho, que me ajude. Eu fazia carro antes em 5 dias, hoje qualquer carro eu faço em 2 dias. Pode ser RAM 3.500. Se eu pegar 8 da manhã, no outro dia, 6 da tarde, eu entrego ela com revestimento para o cliente. Isso para mim não tem preço. O que é caro? Não é caro. Tecnologia, conhecimento, produtos corretos. Em 2 dias você faz um carro, você tem mais 3. Eu consigo fazer mais um carro, ganho mais dinheiro. Consigo adiantar metade de um outro carro. Eu fazia em 5, hoje eu faço em 2. Então, cuidado quando vocês forem calcular o que é caro, tá? Porque o que te dá dinheiro não é produto. O que vai te dar dinheiro é você ter tempo para trabalhar em outro carro. É isso que vai te dar dinheiro, não é produto. Tá ok? Aqui a gente está quase finalizando. Se alguém quiser fazer, pode fazer. Eu não. Assim, eu posso falar para vocês uma coisa: eu não comprei a quantidade de produtos que eu comprei. Quando eu voltei de São Paulo, eu peguei tudo que eu tinha, vendi tudo. Só para você ter uma ideia, se fosse hoje, ia dar uns 5.000 reais. Com 1.000 reais eu comprei tudo que eu precisava. Sobrou 4.000. Eu estou falando para as contas de hoje, tá? Eu coloquei na conta. Só que eu tinha, eu vendi como se fosse 5.000 reais, peguei 4, coloquei na conta e comecei a dar um passo. Tinha algo que eu achava que eu precisava, eu pegava desse dinheiro e comprava. Algo que eu preciso, eu pegava, eu passei um bom tempo sem comprar nada. Então, assim, você imagina hoje você consegue começar um negócio aí na sua garagem. Com 3.000 você começa um bom negócio na sua garagem. Pode ter certeza absoluta disso. Porque a gente compra com os olhos. Você está aqui na feira, né? Você vai comprar um monte de coisa. Quem aqui nunca entrou numa loja, comprou uma camisa, chegou em casa e falou: não precisava dessa camisa. Isso sempre vai acontecer. Hoje, amanhã, sempre. Quanto a isso que você está falando aí, o que eu mudaria? Eu teria investido em conhecimento, não em produto. Eu só mudaria isso. Porque quando eu comecei a investir em conhecimento, a minha vida mudou completamente. Você imagina, cara, como que eu era tapado. Eu passava uma cera de carnaúba, uma clínica remove de carnaúba e descalcinado, e eu me achava muito bom. Então, entendam assim, o conhecimento, ele é fundamental. Você tem hoje dinheiro para começar um negócio? Você tem dinheiro para fazer um curso? Comece depois que fizer o curso. Eu sempre falo para as pessoas, hoje eu tenho praticamente todas as máquinas que a Rupes tem. A última máquina que eu comprei delas, se eu tivesse feito o curso que eu ministro hoje, era que eu teria comprado. Porque máquina é pessoal. Eu uso forçada. Muita gente odeia, para mim é a melhor máquina. Então, assim, máquina é pessoal. Eu não posso impor uma máquina para você. Foi esse mês, foi mês passado que você fez o curso lá. Mês passado ele fez um curso comigo lá na minha cidade.
E ele usou todas as máquinas que existem no mercado. Forçada, livre, rotativa, tudo. E ele escolheu a máquina que ele queria trabalhar. A gente achou a melhor forma dele trabalhar com a máquina. Porque não é... A minha forma de trabalhar é uma. Eu não posso impor para ninguém. Ela tem que ser confortável para quem está trabalhando, não para mim que estou ministrando o curso. Porque você pode achar que a forma que eu trabalho é desconfortável. Você vai falar, não sei polir, eu não sei fazer igual ele, mas não é para ser igual. O curso é para desenvolver o que você tem de melhor dentro do seu conhecimento na estética. A gente achou uma forma de trabalhar e foi a forma mais confortável. E com essa forma ele fez um carro semana passada, me ligou, gostou muito da forma, de tudo que aconteceu, usou o sistema Bigfoot. Então, o que eu falo para vocês, imposição, eu nunca fui a favor disso. Mas quando você vai fazer um curso, o cara quer impor uma forma e ela te desagrada, não é legal. Porque a forma que é melhor para ele não é que é melhor para mim. Ela tem que ser melhor para mim. Ele tem que achar qual que é a melhor forma para ele trabalhar. Por isso que eu não gosto de um curso. Só para vocês terem uma ideia, aquele curso lá em 2019 tinham 60 pessoas. E, cara, foi uma barra para ir para lá. E tinham duas pessoas aqui do meu lado conversando e falando alto que não tinha nada a ver com o curso. E o cara era italiano e não tinha tradução. Ele tentava e eu não estava conseguindo. Teve uma hora que eu parei e eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Eu acho que vocês não pagaram esse curso. Você sabe onde que é Belém? Ele não. Eu falei, pois é, eu venho muito próximo do fim do mundo. É longe. Cara, foi um esforço para eu estar aqui. Eu não estou conseguindo entender porque vocês estão conversando. Eu preciso da ajuda de vocês. Ou vocês trocam de lugar, ou eu troco de lugar, vocês não têm. Estou te pedindo toda a educação do mundo, por favor, porque eu preciso aprender, cara. Preciso aprender. Então, assim, para mim é muito melhor as pessoas que estão aqui do que estar lotado e um monte de gente conversando. Fico muito mais feliz. Então, o que eu falo para vocês é, quanto menos pessoas o curso você escolher, melhor. Porque você vai ter a atenção. Meu curso é só um dia, mas é 100% voltado à pessoa que está lá. Às vezes o pessoal fala, cara, não é pouco tempo. Eu falei, não, você vai no curso de 10 pessoas, você não tem nem 2 horas para você, se você somar de atenção, você não tem nem 2 horas. Aqui você vai ter 8 horas, 6 horas. A gente foi embora, passou do horário, sempre acontece isso. Às vezes a minha esposa vai lá, amor, acho que ele quer ir embora. Eu falei, pergunta para ele se ele quer ir embora. Porque a gente passa do horário e vai embora, é um negócio que a gente ama. Então, respondendo a pergunta para você, o que eu mudaria é, o meu primeiro investimento teria sido conhecimento e não produto. Ou eu teria feito o que eu fiz com a Roupas, eu comprei a máquina, ela passou 6 meses na caixa, até ter esse curso, eu sabia que ia ter, comprei a máquina. E ela passou na caixa 6 meses. Eu falei, cara, é uma Ferrari, eu não sei dirigir. Eu vou para lá, quando eu voltar, eu vou tocar ela direito. Porque, só para vocês terem uma ideia, eu comprei em 2018, eu paguei R$ 3.500. Hoje ela é R$ 3.500. Você imagina quanto que era isso em 2018? Era muito dinheiro. Uma máquina rotorbital como uma Yastus, que foi a primeira que eu tive, eu paguei 500, 490. E eu paguei 3.000, eu tenho a nota até hoje, 3.666 em uma máquina. Uma foi 500, outra foi 3.500. E o investimento que eu fiz nesse curso foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então eu sempre falo para as pessoas, cara, você quer investir? Investe conhecimento, porque você não tem a chance de você errar. Né? Eu entendo, eu conheço, tirei minha habilitação e agora eu vou começar a dirigir. Eu entendo o que é cada placa, eu entendo se eu posso avançar ou não. Então, primeiro, faça um investimento em conhecimento. Às vezes a gente compra muito produto e não serve para nada, porque eu não sei usar. Tá? Só para vocês entenderem um pouco, quando eu falo muito de química, eu falo muito isso no meu curso para o cara entender. A tabela que a gente tem hoje, de ácido alcalino, tá? Quando você pega um produto para diluir, às vezes um erro na tabela ele muda de neutro 10 vezes, 100 vezes, 1.000 vezes, 10.000 vezes. Caso faz uma diluição errada, que era para 1.000 vezes. Olha só a diferença.
você pegar um produto e aqui vezes 10. Você faz uma diluição errada, isso vai para 1.000, vai para 10.000. Então, quando você não tem conhecimento, estuda isso, cara. Vê o que você vai fazer, compra as provetas de diluição. Então, eu sempre falo para as pessoas, cara, estuda o que você vai fazer, porque um erro é irreversível. Errou, queimou, não vai ter jeito, vai ter que pintar. E é muito chato, cara, já passei por isso. É muito ruim você ligar para o cliente, eu vou pagar. Tudo bem, mas o cliente não queria isso, ele queria um serviço pronto. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma pergunta que a gente está indo para o final? Você quer fazer alguma pergunta? Não, 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 ele não. Pode falar. Boa noite, meu amigo. Percepção nossa do sexto sentido, a gente achou muito interessante. E é uma coisa que a gente tem também, assim, quando o cliente já entra errado, já entra de maneira agressiva, fazendo questionamentos estranhos, isso gera uma estranheza e uma vontade de não pegar o trabalho. Aí vem a pergunta, como que a gente consegue dispensar o cliente quando a gente acredita que ele não é um cliente legal, não é um cliente que pode gerar frutos futuros, sem que essa pessoa difame, fale mal da gente, denigre a nossa imagem, de uma maneira assim, de dispensar sem querer dispensar, você entende? Entendi. Obrigado. Fazer isso com educação. Vamos lá. Quando uma seguradora de carro não te quer mais, sabe o que ela faz? Teu seguro é 1.000. Quando você vai renovar, ela fala, seu seguro é 10.000. Ela não pode te falar que ela não te quer mais como cliente, porque senão você abre um processo, tá? Se você falar para o cliente que não quer mais ele, você vai criar um problema gigante. Então, quando o cara quer fazer um algo a mais, você fala para ele, esse algo a mais custa X. Não, você não dá para você dar um jeito? Não, não, não dá para a gente dar um jeito. Para ficar como você quer, custa X. É a mesma forma da seguradora. Quando ela não te quer mais, você tem um carro de 20.000, ela fala que o teu seguro é 10. Você fala, cara, não vale a pena. Ah, então é melhor você não fazer. Não, você está certo, não vou fazer. Você sai tranquilo, não sai chateado, e foi uma forma educada da seguradora falar, eu não quero mais você como cliente. Eu tenho a minha tabela de preço. Acho que profissional tem que ter tabela de preço, não é por rosto. Você tem que ter sua tabela. Mas tem as coisas que você pode elevar bastante o valor quando você corre esse risco. Então, assim, as pessoas me perguntam, João, você cobra o mesmo para fazer um Gol e para fazer uma Ferrari, é o mesmo preço? É o mesmo preço. É o mesmo trabalho. É lataria, é verniz. É o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo profissional. Agora, quando é uma situação dessa, eu sei como embutir as coisas para falar educadamente que eu não quero a pessoa como cliente. Então, assim, uma coisa que eu não falei para vocês é ter uma diferença muito grande entre atendimento prêmio e carro prêmio. Até hoje, o carro que mais me deixou dinheiro foi um Uno Way. Um Uno Way. Cara, quando chegou em casa, eu olhei o carro do cara, ele era apaixonado. O carro tinha couro, mas 100% couro, não era sintético. Então, couro eu entendo bastante. Tinha couro, tinha tudo. O cara fez um serviço, salvo engano, na época, acho que uns 3.000 a 4.000 reais. Eu cobrava 1.800 para fazer era um revestimento cerâmico. E deixou 4.000 lá, serviço bruto. Quero revestimento no couro, eu quero no plástico do motor, eu quero no plástico, eu quero nos vidros. Então, assim, foi o carro que mais me deu dinheiro até hoje, foi o Uno Way. Então, foi um atendimento prêmio, não foi um carro prêmio. Atender carro prêmio como eu atendo, ele tem um lado contrário. Outro dia o cara falou assim mesmo, João, eu queria fazer um carro, mas o meu carro é só um Jetta. Eu falei, e o meu é só um Fox. Então você está bem melhor que eu. Então, às vezes, as pessoas veem você fazendo uns super carros e tu cria uma ré no carro comum. Isso para mim é ruim, né? Porque a mesma situação, como eu passei a situação do cara chegar com o Ferrari e falar, João,
quero fazer minha Ferrari. Eu falei, tá, o valor é X. Ele falou, não, uma Ferrari. Eu falei, ok, mas o carro é seu, né? O valor do serviço é X, seja uma Ferrari, seja o carro que for. Ele, cara, e isso foi 6 meses atrás. Ele falou, você não quer fazer seu nome e fazer minha Ferrari? Eu falei, não, nome eu já tenho há muito tempo, Smart Detail. Então, se eu fizer para você de graça, como alguém está te oferecendo, eu vou estar desrespeitando todos os meus clientes que já pagaram. Todos. Não faço esse tipo de serviço. Eu não faço isso quando eu lavava de R$ 50 na porta da minha casa. Então, eu tenho uma família, esse negócio não é meu, esse negócio é da minha família. Eu sou funcionário da minha família. Não tenho como fazer isso para você. Pô, é um super carro, é uma Ferrari, era uma F8. Falei, não tenho como. Na outra semana, chegou um cliente numa pista, que eu acho que foi o carro mais caro que já chegou na minha cidade, 8 milhões. Fosca, você não tem como polir, se descontamina em lavagem, se tiver marcada água, sair ok, se não sair não tem como, porque você não pode fazer polimento. Ele falou, João, quero que faça tudo no carro. E quando eu estava fazendo esse carro, essa pessoa chegou de novo na Ferrari. Cara, uma pista. Eu falei, uma pista. Ele falou, caramba, cara, legal. Eu falei, e o cara fez todo o serviço. Alcântara, teto em alcântara, couro, vidro, tudo. Ele, pô, legal, vou ver se eu trago meu carro para você fazer. Então, assim, foi a forma que eu falei para ele educadamente. Como que eu vou fazer um serviço de graça? Hoje eu gasto em média 2 mil e pouquinho para fazer um carro. Como que eu vou tirar isso do bolso da minha família porque o cara tem uma Ferrari? E eu não faria isso nem que eu tivesse na porta da minha casa ainda, porque esse negócio eu faço pela minha família. Eu sou um funcionário da minha família. É isso. É assim que eu me coloco. Preciso de arrecadação para manter a minha família no padrão que eu quero que a minha família esteja. Assim, a minha família, para mim, são as pessoas mais especiais da minha vida. Se tiver tudo ruim para mim, mas se tiver tudo bem com elas, cara, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Tá? Alguém mais tem mais alguma pergunta? Fica à vontade. Quer fazer algum? Não? Tá tranquilo? Então vamos lá. Aqui a gente está falando o que acontece hoje com a gente. A vida é muito corrida, a gente tem pouco tempo, quase tempo nenhum para a gente, mas você tem que saber por que você faz toda essa corrida. Cara, eu estou aqui, às vezes eu trabalho até meia-noite, às vezes eu trabalho até 1 da manhã, às vezes, cara, não tem horário, não como direito, às vezes eu, ali do lado do carro, eu pego minha refeição, como e continuo trabalhando, mas você tem que saber qual que é o objetivo. Qual é o objetivo? Vou ficar polindo o carro até o final da minha vida, depois vou morrer, ok? Mas o que foi que eu construí? Para quem que eu estou fazendo isso? Eu, João, faço por essas pessoas. Minha sogra, minha filha, a minha esposa e minha mãe. Então, são as pessoas que não pode faltar nada. Obrigado. Obrigado.